Ontem, então, o presidente Lula anunciou o programa que facilita crédito consignado para trabalhadores do setor privado, com garantia do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou seja, no horizonte está o fim do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como eu disse mais cedo, né, este programa está sendo vendido como uma verdadeira revolução do crédito, como algo que vai ativar a economia, como a libertação dos trabalhadores e trabalhadoras dos juros, dos bancos, uma cascata, né? Uma cascata que está sendo vendida goela abaixo dos trabalhadores e trabalhadoras, tanto pela mídia liberal quanto pelos progressistas governistas. Vou explicar e vou mostrar um pouco os bastidores disso. Né? O cenário é dramático. A gente tem falado aqui sobre a questão do endividamento. Amanhã vem a Denise Gentil, que deu uma aula para nós sobre a questão do endividamento das famílias e das pessoas no Brasil. Ela vem aqui, vamos falar de um outro tema crucial. Prepare-se para a porrada que vai vir em cima da Previdência, da sua aposentadoria de novo. Né? Tá aqui, ó. Cristina Franzon. Mauro, estou fazendo empréstimo para comer, meu filho está desempregado. Essa é a realidade do país hoje. Então, achar que vai facilitar para as pessoas fazerem empréstimo para pagar conta de supermercado, isso quer dizer que o país, isso é a melhoria do país? Então, olha o cenário. Vamos olhar. Os juros hoje são absurdos, mais do que escorchantes, né? Tá em média 100% ao ano se você for tomar um crédito pessoal. A questão desses juros tão elevados é que ele comporta um risco grande para os bancos. E tem um limite do interesse dos bancos para manter uma taxa de juro tão elevada. Qual é? As pessoas não conseguirem pagar. E aí os bancos começarem a ter problema de inadimplência, que já está existindo, e perderem. As pessoas simplesmente caem fora, não conseguem pagar. Tem seu nome, como se diz aí, nome sujo, fica sem direito a outros, as pessoas ficam ferradas, mas pode afetar o balanço dos bancos. Então, assim, é uma coisa, eles vão espremendo, tem uma hora que não tem mais suco para espremer, não sai mais nada. Então, uma taxa de juro tão elevada que exaure as pessoas, ela começa a representar um risco para os bancos também, para o negócio deles. E aí, qual é a questão? Os bancos precisam, para fazer girar a roda da morte dos empréstimos, porque nós não estamos falando aqui de empréstimo para investimento de empresa, para fazer crescer o país, não é disso que nós estamos falando de empréstimo pessoal, do empréstimo pessoal. Né? Ao fazer girar esta... É importante para continuar a fazer girar essa roda da morte, esse círculo do inferno dos empréstimos pessoais, você, então, dá um alívio, vai manter uma alta lucratividade e, ao mesmo tempo, reduzir o risco dos bancos. Como é que você faz isso? Oferecendo para esses empréstimos uma garantia real. Qual é a garantia real? No caso dos aposentados e servidores, o próprio salário. No caso, agora, do pessoal CLT, ou do E-Social, dos trabalhadores privados, é o fundo de garantia. É batata, o fundo de garantia vai acabar, eles vão liquidar. As pessoas não... Porque olha isso aqui. Sabe qual que é atualmente? O crédito é 41% ao ano, gente. É 41%. Tu vê aqui gente dizendo, não, está errada essa taxa, não é 100% ao ano, é muito mais. Não, se você for para a taxa do crédito, do cartão de crédito, né, alguém está dizendo aqui com total razão, chega a 800% ao ano. Então, é assim, eu te dou, não tem quase risco nenhum para os bancos fazer um empréstimo consignado, quase risco nenhum. Tem sentido? Claro que tem para eles, né? Tem sentido para eles esta ideia de você
eles têm uma garantia real, eles têm uma garantia que reduz o risco a quase zero do empréstimo, porque está lastreado no fundo de garantia ou no salário. Inclusive, assim, não tem essa coisa de você ir lá no banco pagar, não. Eles tomam na tua conta todo mês. É uma expropriação, como nos explicou aqui a economista Denise Gentil, vai estar com a gente amanhã. Os bancos expropriam, te expropriam. Eles arrancam do seu dinheiro. Você não vai lá pagar e falar, ó, não tenho como pagar. Não, ele vai arrancar o dinheiro, você que se vire. Ele vai tirar, vai capar o dinheiro da sua conta. E aí, se você não tiver dinheiro na conta, ele vai lá e toma o teu fundo de garantia. Tá? É assim que funciona a roda. É assim que funciona a roda. Então, o que deveria ser uma taxa de juro, assim, né, a inflação anual está 5%, taxa de juro deveria ser 7% ao ano, 8%, 40%. É 40%, 2,98 ao mês. Aí o governo diz assim: olha, dependendo de como for, pode se aproximar da taxa de juro que é cobrada no consignado dos aposentados. Mas a taxa de juro que é cobrada no consignado dos aposentados, que é dinheiro garantidíssimo, é isso mesmo, né? Caiu a aposentadoria, o INSS já tem o convênio dos bancos com o INSS, já toma o dinheiro, já cai na conta dos aposentados descontado, então não tem risco nenhum. Sem risco nenhum, hoje os aposentados estão pagando ao redor de 25% de juros ao ano, com uma inflação de 5%. Com uma inflação de 5%. É agiotagem pura. É agiotagem pura. Não é à toa, não é à toa. Né, então tá aqui, né? Inclusive agora em janeiro, gente. Em janeiro, o teto para o consignado para os aposentados, que era 1,20, foi para 1,80. É. Subiu de 19, 20% ao ano para 25% ao ano, praticamente. A alegação é que a Selic subiu. Mas o que a Selic, a rigor, tem a ver com o custo do banco nessa operação? Zero, zero, zero. Então, é uma expropriação. Então, eu peguei, ontem fui assistir o evento, e aí logo na abertura, antes de começar o evento, eu capturei essa cena que me achei muito significativa, muito relevante e muito indicativa do que está acontecendo. Então isso aqui não é, a imagem não é muito nítida, porque é um frame, né? É uma imagem do vídeo do canal Gov. Olha quem tá rindo aí, pra valer, nessa cena. Vocês já viram? Eu já falei desse sujeito aqui, mais de uma vez, algumas vezes. Aquele que está rindo ali, logo atrás do Alckmin, entre o Alckmin e o Hugo Mota, é o presidente da Febraban, gente, o Isaac Sidney. É o presidente da Federação dos Bancos. Tá rindo à toa. Tá rindo à toa. Você acha que se esse sujeito está rindo à toa, você também deve estar sorrindo à toa? Os trabalhadores também devem estar sorrindo desse jeito? Tava lá. É muito interessante, quando você vê a edição das fotos, é muito curiosa a edição das fotos. Porque na edição das fotos, o Stuckert, né, que é o fotógrafo da presidência, ele cuidadosamente evita a exposição do Isaac Sidney e do chefe do Isaac Sidney, né, que é o Trabuco do Bradesco, amigo do Lula, era quem o Lula queria que fosse o ministro da Fazenda da Dilma. Em 2015, acabou sendo o Levi, que era um funcionário, já te contei essa história aqui, né? O Lula disse para a Dilma, vai lá e convida o Trabuco. Ela foi lá, falou com o Trabuco falou, não, esse negócio de Ministério da Fazenda é para um subordinado meu, não é para mim, não. Então, e mandou o Joaquim Levi. Tava lá ele. Olha lá, ó. Onde tá? Não. Pera. Ah, sim, ó. Ele tá quase saindo da foto. Tá quase saindo da foto. Então, olha só que interessante essa foto. Você tem o Sidônio, que está em todas, lá atrás. Essa mulher vestida de vermelho, eu não sei quem é. Esse outro aqui, não sei quem é. O Isaac Sidney, a presidenta do Banco do Brasil. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Fernandes, homem do Lira.
O Lira deixou de ser presidente da Câmara, mas ele continua mandando na Caixa Econômica Federal através do Carlos Fernandes. E aí, lá, meio quase que saindo da foto, quem está lá? O Trabuco. Tá o Trabuco. Tá aqui, ó. Quando você vê, esse é o momento em que estão assinando. Olha lá atrás quem está fiscalizando a assinatura do programa. O Trabuco, do Bradesco. Presidente do Conselho da Febraban. O Isaac Sidney é o empregado dele lá na Febraban. Agora, não tem foto deles. Não, você pega. Eu olhei todas as fotos da Agência Brasil e da Presidência da República, do Stuckers, eles não aparecem. Não aparecem nas fotos. Tem zero destaque. Então você tem que olhar. Essa foto aqui é uma foto bem mais aberta. Fui pegar lá no fundo o presidente do Conselho da Febraban e líder do Bradesco. E aí é o seguinte. Essa questão da taxa de juros do consignado, o que é essencial? A taxa. O governo podia ter estabelecido um limite, né? Não podia. Ó, limite para o consignado, como fizeram lá, né? No caso do consignado aposentado, que levaram o limite para 1,80, é um escorchante, né? Já falei, dá 25% praticamente ao ano, com uma inflação de 5%, mas o governo podia ter estabelecido um limite. Mas aí, em janeiro, na reunião com os bancos, o Isaac Sidney, em nome da Febraban, disse que não topamos. Tem que ter liberdade para os bancos. Não queremos teto de juros. Só tem um teto nesse país, né? O teto no orçamento dos pobres. Para juros e para o pagamento dos títulos da dívida, zero teto. Então a Febraban pediu não, sem teto no consignado. O que o governo fez? Não tem teto no consignado. Aí ontem estava lá o ministro do Trabalho dizendo, não vai ter teto mesmo. Mas se identificar abuso, nós podemos repensar isso e botar teto. Bom, o que é abuso para o Marinho? O que é abuso para o Haddad? Aparentemente, essa taxa de juros de 40% ao ano não parece abusiva para eles, né? Não parece abusiva para eles. Eles estão lá pedindo para os bancos para baixar um pouco essa taxa tal, mas não parece abusiva, tanto que não tem teto. Tá? Então, importante entender essa dinâmica e em qual contexto este consignado, este projeto agora que é vendido como a redenção, ele tem como grande objetivo dar uma aliviada mínima no nível de inadimplência e de endividamento das famílias para garantir que elas tenham condição de continuar se endividando e que a inadimplência fique em níveis suportáveis para os bancos. É disso que se trata. Nós estamos falando de 77% das famílias endividadas em 2024. Nós estamos falando de níveis recordes de inadimplência, que são coisas um pouco diferentes, né? Uma coisa é você ter dívida, outra coisa é você não conseguir pagar as dívidas, que é quando você fica inadimplente. 41%, presta atenção, as famílias endividadas são 77%. Então, nós estamos falando lá, 77% das famílias. Isso quer dizer um universo de pessoas que, sou ruim de conta aqui, mas nós estamos falando que esse endividamento atinge um universo de pessoas aproximado de quase 100 milhões de pessoas. Quase 100 milhões de pessoas. 95 milhões de pessoas endividadas no país. Mas metade das pessoas adultas do país, então estamos falando aí de 40, 50 milhões de pessoas estão inadimplentes. Então a roda vai girar assim, você pega esse empréstimo do consignado e vai tentar liquidar o empréstimo pessoal, o empréstimo a dívida com cartão de crédito. Você está trocando dívida por dívida.
Você está trocando dívida. É isso que vai acontecer. Isso que é o processo. Como liberar agora o FGTS aí do saque aniversário. Direto. Ele foi usado para quem está pendurado no cheque especial. É para isso que foi usado. Aí o presidente da República, ontem, né, foi dar uma aula sobre a questão sobre como é que as pessoas devem aprender, depois da aula sobre como é que deve fazer compra em supermercado, ele foi dar uma aula, mas é uma mistificação, né, sobre tá aqui, ó, sobre essa questão dos empréstimos. Bom, presta atenção no que o presidente Lula disse. Presta atenção. É importante que a gente lembre o papel do consumo. E não é para a gente convocar o povo a gastar o que não tem. Opa. É importante que vocês saibam que o empréstimo é muito bom quando a gente pega o empréstimo para utilizar numa coisa que vai aumentar o nosso patrimônio. A gente não pode ficar habituado a pegar o empréstimo para pagar outro empréstimo, pegar mais um empréstimo para pagar outro empréstimo. A gente não vai melhorar a vida da gente assim. Presidente, pelo amor de Deus, 77% das famílias, com a taxa de juro do jeito que está, com a taxa de juro do cheque especial, do cartão de crédito, o senhor está achando que as pessoas vão pegar empréstimo para quê? Para quê que o senhor acha? Aqui, né, uma pessoa aqui do chat falou, está pegando dinheiro para pagar a conta do supermercado, presidente. Pelo amor de Deus. A gente tem que fazer um empréstimo para comprar alguma coisa que melhore a nossa capacidade, sabe, de viver melhor, melhorar a nossa casa, melhorar a educação do nosso filho, melhorar a qualidade de roupa que os nossos filhos vestem. É para isso que a gente pega o empréstimo, para tentar resolver um problema de doença, para garantir que uma pessoa possa ter um tratamento adequado. A gente não pode achar que nós estamos fazendo uma política para vocês se endividarem e ficar pagando. Me chamou a atenção isso. Num país que tem o SUS, o presidente da República está falando para as pessoas pegarem empréstimo para cuidar da saúde. No país do SUS. Achei muito significativo esse exemplo. Muito significativo. Muito significativo. Eu pego no Itaú para pagar o Bradesco, pego no Bradesco para pagar o Banco do Brasil, pego no Banco do Brasil para pagar a Caixa, pego na Caixa para pagar o BADA, pego no BADA para pagar o BNB. Não! Assim não vale a pena. Vale a pena se vocês pegarem o empréstimo de forma criteriosa. Primeiro, sabendo que vocês vão poder pagar. Segundo, para vocês... Evidentemente que isso é um eco daquela aula outra do que o presidente Lula deu sobre supermercados, né? Não, você não pode, você tem que trocar. Você tem que trocar o produto mais caro pelo produto mais barato. É assim que funciona. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Vou mostrar qual é a fonte de inspiração dessa lógica aí. Agora, é isso, o presidente você tem que trocar, você não pode. Mas o presidente acha que as pessoas fazem isso porque querem? Porque querem? Que é uma opção delas? Isso é um sistema. É o sistema lá do Isaac Sidney e do Trabuco, que estava lá no palanque do evento com ele. As pessoas são empurradas para emprestarem dinheiro e se afundam na dinâmica. O presidente coloca isso como se fosse uma questão de arbítrio, como se fosse uma escolha. Não é uma escolha, é uma expropriação. É um processo de espoliação e expropriação. Desculpa, viu, gente? Se quer ouvir outra conversa, não vai ser aqui. Isso aqui é um canal socialista. Isso aqui é um canal com base marxista. Esse é um canal que defende de maneira radical e sem qualquer concessão os trabalhadores. Nós não vamos entrar nessa lógica de fazer uma mistificação por conta da aliança entre o governo e a Febraban. Mas não esquece, aqui não vai ter. Pode cair a audiência, pode acontecer o que acontecer. Aqui não vai ter isso. Vai lá o presidente. Tem que aumentar o patrimônio de vocês. O patrimônio. Para que vocês tenham um ativo a mais, para que vocês possam comer melhor, se for o caso, para que vocês possam comprar um móvel novo. Veja esse outro exemplo, né? Como o presidente se trai, né? Ora ele fala, né? Comprar um imóvel, comprar um móvel, aumentar seu patrimônio, reformar a casa. Mas esses dois exemplos são muito significativos, né? O
para cuidar da saúde, um país que tem o SUS, e agora ele reconhece que esse empréstimo vai ser usado, como a gente viu aqui, para comer melhor. Tomar dinheiro emprestado em banco para pagar supermercado. Mulher de vocês e para a família de vocês. É para isso que a gente quer facilitar que vocês tenham acesso a crédito. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara. Bom, aí nós vamos entrar numa das questões de ontem, né? Eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Suspende aí. Né? Suspende aí. Mas é isso, né? Que o presidente da República está dizendo é que você faça empréstimo para pagar comida e para pagar saúde. Não, pode também aumentar, trocar a geladeira, né? Que queimou porque a obsolescência é programada. É a roda, é a roda da morte do capitalismo. É a roda da morte do capitalismo. Tá? A Gleisi e o Haddad foram dois destaques ontem neste evento. Tá? E houve o Haddad discursou, aí ele e o Lula, todos todos carinhosos, um com o outro. O Haddad está por cimíssima da carne seca, por cimíssima da carne seca. O arcabouço nunca esteve tão forte no interior do governo federal como agora, tá? Como agora. Incrível, mas é assim. E aí o presidente Lula saiu-se com esta realmente impressionante. Impressionante. Aqui. Vamos lá. O que ele falou da Gleisi? E o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não... Tá aí. Está aí. Eu coloquei esta mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais. Incrível. Né? Isso depois vocês lembram no 8 de janeiro do que o presidente já havia falado, né? É uma cultura para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos. Somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Tá aí, nós lembramos disso em 8 de janeiro, né? Quando ele falou que os homens amam mais as amantes do que as suas companheiras, as suas esposas. Que o Lula é o tiozão do churrasco, isso sempre se manteve, é importante dizer, a direção do PT, né, os progressistas governistas sempre mantiveram isto num círculo meio fechado, sempre evitaram, mas o presidente Lula, quando improvisa, sempre deixa escapar essa dimensão dele, né? Sexista, machista, né, patriarcal, sempre acaba vazando. O que está acontecendo agora é que isso está vazando sem controle. Né? Cada dia mais o presidente está descontrolado publicamente. E quando ele improvisa, essa é uma questão, esse é um tema hoje excruciante para o Sidônio. Porque a lógica do Sidônio é a exposição máxima do presidente da República. Ele é o nosso, né? O Sidônio não é ministro da SECOM para cuidar do governo, ele é ministro da SECOM para cuidar da campanha de reeleição do Lula. Para isso que ele foi contratado e colocado no cargo. E aí a lógica dele é exposição máxima ao nosso futuro candidato, para a tentativa do 4º mandato do presidente Lula. Agora, isso é um dilema, né? Porque a exposição tem que ser controlada. O Lula improvisando é isto, né? O Lula improvisando vai dizer que precisa tomar empréstimo para pagar comida, precisa tomar empréstimo para pagar conta de saúde, né? Vai elogiar esse processo
infernal de endividamento do povo brasileiro. Então, esse é o presidente Lula falando de improviso. Eles tentam, mas têm enorme dificuldade de enquadrar o presidente. O que é enquadrar o presidente? Ele só lê discurso escrito. Não consegue. Então, é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo, se expor o presidente, bota ele para dar entrevista em rádio, bota ele para discursar, e aí ele vai improvisar, porque ele não gosta de ler os discursos, e aí essas coisas acontecem. Né? E aí esta ideia, né, do patriarcalismo, do machismo, aparece. E esta é uma questão. Eu conheço, sou jornalista, estou aqui em Brasília. Essa é uma questão. Esse freio, vamos dizer assim, do presidente Lula está cada vez menor. Né? Cada vez mais ele deixa transparecer falas como essa, né? Que colocou no cargo de secretária de Relações Institucionais uma mulher bonita para facilitar a relação com o Congresso Nacional. Agora, eu acho que tão dramático quanto isso é essa dinâmica dos progressistas governistas de aplaudirem. Então você pega a gente que dizia, ou sei lá, que ainda diz que é de esquerda, justificando. Dizendo, não, isso mesmo. Ele estava elogiando a Gleisi. Um negócio assim, chocante. Né? Estava elogiando a Gleisi. Quando ele falou da amante, o pessoal dizia, não, mas olha, mas não é verdade isso mesmo? Eu vejo nos grupos aí de WhatsApp petistas ou governistas, as pessoas defendem na cara dura. Gente, depois de anos de luta feminista, depois de anos de luta feminista, as pessoas progressistas defendendo essas falas do presidente da República. Não tem nada demais, imagina. Bom, imagina se fosse o Bolsonaro falando um negócio desse. Aqui o Henrique. O pessoal acha que é um comentário elogioso. Enfim. Essa é o estatuto da degradação política e ideológica a que a dinâmica deste governo está levando. Está levando. Acho que é muito grave. Eu acho que a repercussão disso para a esquerda brasileira não é pequena. É muito grande e de longo prazo. E aí, a extrema-direita vem e surfa em cima, né? A extrema-direita vem e aí grava, né? Vem esse fascista, por sinal, assassino, né? Já matou 2 ou 3 pessoas, atropelou lá em Goiás, bêbado, né? Bêbado, tá aí. Mas é deputado, não tem problema nenhum. Olha isso aqui. E aí, Lindenberg Farias vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Mota e o Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP? Não, nem sei o que é uma GP. Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado? Aí, inclusive, ontem saiu uma nota da Secretaria das Mulheres do PT repudiando essa declaração do Geyer. Com toda a razão, né? Declaração criminosa, declaração dessa. Agora, não tem crítica nenhuma para a declaração do Lula. Zero. As mulheres do PT, né, feministas, de longa tradição de luta, silenciam tanto a história da amante quanto esse elogio que ele fez a Gleisi ontem. Silenciam por completo e justificam, inclusive, né? E até justificam. Tá? A GP estão dizendo aqui, garota de programa, não sabia disso não. Tá? Ontem, inclusive, a Mili Lacombe, lá do UOL, que é uma jornalista progressista, liberal, em alguns momentos de esquerda, mas que tem uma opinião muito firme, soltou um texto muito contundente em relação a esse episódio. O machismo em Lula dá sinais de estar piorando e precisa ser contida. Achei bem interessante, bem incisiva, e é uma advertência. O governo Lula devia parar de brigar com a gente, devia entender que nós queremos ajudar. Queremos que o governo Lula vá para a esquerda. Acho que não vai, mas esse é o objetivo. Esse é o objetivo.
né, e acho que é o objetivo da Miri Lacombe, quando escreve isso, é evitar mais acidentes. Acidentes não, né? Evitar que esse rumo continue a se aprofundar. Lula disse que escolheu Gleisi Hoffmann, estou lendo agora o texto da Miri, tá? Para a articulação do governo, porque ela é bonita. Há pouco tempo, em outra declaração, usamos a imagem da amante como coisa saudável e corriqueira. Mostrei aqui agora o vídeo. O machismo de Lula é uma tragédia e precisa ser contido. O machismo do presidente se manifesta em piadas que estão longe de serem inofensivas e se manifesta da forma mais cruel, como política de governo. Tanto que é isso, né? Os ministros, né? Todo mundo aplaude, né? Todo mundo dá risada, todo mundo acha graça, né? Lula montou um ministério de minoria feminina e saiu... Vocês lembram, né? A gente mostrou aqui aquele banqueiro lá no encontro do BTG dizendo que desejou a morte do Brizola e todo mundo rindo e batendo palma. Quando teve o negócio da amante, né, dá para ver, dá para notar no fundo, né? Aquele discurso do Lula sobre a amante tem um pouco, não é muito, porque tem um certo, né? Banqueiro é banqueiro, né? Banqueiro é banqueiro, né? Tem um certo constrangimento, mas você nota no fundo lá algumas risadas e aplausos. Entendeu? Isso é dramático. Do ponto de vista da luta política e ideológica, isso é dramático que isso esteja acontecendo. Tá? Aí ele vai falar do ministério do Lula e vai dizer: a misoginia de Lula é perigosa porque ela legitima que a esquerda, o único campo possível para que o feminismo floresça, faça uso de estratégias patriarcais disfarçadas de piada de gente sem noção para manter o mundo como está. É o que eu estou falando. Quando o presidente faz piada assim, né, quando o governo aprofunda a sua política neoliberal e o campo progressista aplaude, isso vai mudando a cabeça das pessoas, isso vai transformando a cabeça das pessoas, que vão aderindo a essas teses com o tempo. É óbvio que é isso que acontece. Não é impune, isso não é uma coisa impune. E aí ela continua, deixa eu ver aqui. É uma pena que o melhor presidente que já tivemos se manifeste orgulhoso de ter negado voluntariamente o letramento feminista. Verdade. Lula é infinitamente melhor do que Bolsonaro, Tarcísio, é óbvio, né? E qualquer outro militante de extrema-direita que queira peitá-lo, como esse Gustavo Gayer aí. Mas vejam, para nós mulheres isso já não basta. É um pouco necessário escolher entre o machista simpático e o machista abjeto. Seguimos sendo silenciadas, abusadas, assediadas, estupradas, assassinadas. Não é melhor morrer dentro de um governo de esquerda do que morrer dentro de um governo de direita. Estamos exaustas de fingir que está tudo bem, quando, mesmo tendo vencido temporariamente o fascismo, é óbvio que para quem existe, em corpo de mulher, claramente não está vencido o fascismo. Então, essa não é uma piada, não é uma coisa menor, não é uma gracinha, não é uma gracinha. E de fato é isso, né? O Wagner Guimarães lembrando sobre o aumento da violência contra a mulher, Lula disse, outra piada do presidente Lula, né? Que se o agressor for corintiano, tudo bem. Né? Se o agressor for corintiano, tudo bem. E o Sérgio aqui, o Bruno Heck, sobre o tema do consignado, diz: consignado para o servidor já é um roubo quase 20% ao ano sem risco. Não, tá mais do que isso, viu, Sérgio? Tá entre 24% e 25% ao ano. Tá? Tem banco que oferece um pouco menos, né? Mas esse é por aí, a média. GP Garota de Programa, obrigado, não sabia. Tá aí o registro. Bom, então, isso em relação a questão do consignado e desse entorno, né, desse cenário, né? Sim, a outra coisa que eu não falei é do Haddad, né? Porque não teve só a Gleisi, né? Teve mais duas, né? Uma, o José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, irmão do José Genuíno, por sinal, lá do Ceará, a quem o Lula no discurso chamou de José Guimarães o Cabeção. O presidente Lula acha que, pelo fato dele ser nordestino, ele tem legitimidade para falar coisas desse tipo. Não sei. Acho que não tem, não.
Acho que não tem, não. Né? E foi constrangedor, né? Porque a hora que ele fala isso do José Guimarães, a câmera está em cima dele, né? E ele não dá risada, não. Ele está lá bem sério. Imagino que ele não tenha gostado nem um pouco. E aí, sobre o Haddad, também é curioso, né? Esse duplo da construção mental, ideológica, emocional do presidente da República. Sobre o Haddad, ele vai dizer: olha, o Haddad, quando pega o microfone, é tímido. E aí ele rasga elogios ao Haddad. Né? O Haddad. Quem acha que o Haddad vai cair, que o governo vai mudar a orientação econômica, tira o cavalinho da chuva. O Haddad é o cara para o Lula, é o cara. E aí ele vai dizer o seguinte: já disse para ele que ele tem que se desenrolar, que ele tem que deixar de ser tímido quando fala publicamente. E aí ele vai dizer: você tem que usar seu charme. Me chamou muito a atenção isso. Porque é esse duplo, né? Mulher bonita, homem charmoso. Essa lógica, né, da sociedade patriarcal, né, que impera o Hiker Sirius mandando uma contribuição para salvar a plantinha atrás do Mauro. Não, Hiker, olha, ela tá com essa cara aqui, mas ela tá bem, viu? Tem um monte de. Tá nascendo atrás, aquelas tão velhinhas, eu não tô cortando. Logo, logo as que estão lá atrás nascendo, e tão bonitonas, vão ficar maiores e eu viro, tá? Ela não tá ruim, não. Ela tá bem de saúde. Ela tá bem de saúde, deixa ela, a querida aí. Tá? Bom, Haddad charmoso, pois é. É isso aí. Inflação. Então, ontem a inflação. Alguém está questionando que se a expressão correta seria cacetada da inflação, como, deixa eu ver, nosso título ficou como. Inflação sobe forte. Ah, não tá na chamada. Cacetada na inflação ou cacetada da inflação. Eu acho que cacetada na inflação está correto, porque a inflação é um fenômeno que acontece. Então não é a cacetada. Na verdade, a gente pode usar qualquer uma das duas expressões. A cacetada da inflação é uma inflação alta, que é uma cacetada. Mas uma cacetada na inflação é que a inflação subiu, né? Tá? Acho que tá numa boa. Tá numa boa. O IPCA subiu 1,31 em fevereiro, maior patamar para o mês em 22 anos. As causas são a continuidade da inflação dos alimentos, a inflação na educação tradicional em fevereiro, preços de material escolar e, sobretudo, material escolar, né, no processo de volta às aulas, né, lá em fevereiro, e o fim do efeito do bônus da energia, do que deu desconto na energia elétrica. O governo fez uma jogada em janeiro. Né? A Itaipu deu um bônus para os consumidores, portanto, um desconto na sua conta de luz em janeiro. Só que acabou o desconto. Então, aquele efeito que teve em janeiro acabou em fevereiro. Então, em janeiro, a inflação foi 0,16, baixíssima inflação. Com o fim do abono, subiu lá para cima, 1,31. Vejo que é uma cacetada, efetivamente. Se não tivesse ocorrido o abono, muito provavelmente a gente teria uma curva mensal, tá? Mais equilibrada. Tá? O abono jogou lá para baixo, mas a falta dele jogou lá para cima. Então, em janeiro, houve uma queda de 14,21% na energia elétrica, na inflação de janeiro, e agora subiu 16,8%. Tá? Teria sido equilibrada, mas maior. Sim, porque está subindo a inflação, está subindo. Mas não teria tido essa estilingada que está tendo agora. Né? Essa inflação de 1,31 não é a inflação mensal. Ninguém acha que isso vai continuar. Tá? Vai cair. Provavelmente já no mês que vem cai. Mas vai construindo também essa ideia da inflação crescente. Tá? E aí, opa, peraí. E aí, alimentos. Ovos subiram mais de 15% em fevereiro.
A maior alta desde, ele está lá, aqui tá, tem o no e do, né? No plano real, do plano real, não é do plano real, desde o plano real, na verdade. E o café, 11%. O café aumentou 11%. Está aqui alguns alimentos, como é que foi a elevação dos alimentos, tá? A coluna da esquerda, janeiro, a da direita, fevereiro. Então, ovo de galinha, 15,39, melancia, 13,35, mamão, 11,70, café moído, 10,77, quase 11. Aí tem lá o açaí, tomate, frango, pão francês, lanche, aí já bem mais, bem menor, né? Bem menor. Esse salto dos ovos, do café também, né? Tem um elemento que é o preço internacional, né? A dolarização. Tem um elemento que é o clima, né? No caso dos ovos, por que a dolarização? Porque as galinhas ainda, até onde eu sei, continuam se alimentando basicamente de milho. Então, cacetada no preço do milho, que como o milho é produto não de alimentação no Brasil, porque ele não é propriamente agricultura na sua maior parte, ele é agronegócio, ele é cotado pelo preço internacional. Então, como subiu demais, o milho acaba subindo os ovos. Mas tem um outro elemento, e acho que você devia ficar feliz. Eu estou feliz, acho que você devia ficar feliz para esse outro elemento da elevação no preço dos ovos. Porque nós estamos contribuindo, sabe? Nós estamos alegrando a vida, nós estamos contribuindo para fazer este país maior, este país mais forte internacionalmente, e estamos contribuindo para o Ricardo Faria, gente, por favor. É importante contribuir para os sorrisos. A gente já não contribui para o sorriso, o riso aberto, franco, do Isaac Sidney, do Trabuco. Trabuco não é muito de rir, não, né? De senho, né? Mas do André Esteves, esse ri bastante, né? A gente já não contribui, agora a gente contribui também para o sorriso, riso aberto e franco do Ricardo Faria, esse que está aí. Né? Vocês estão vendo uma foto dele ali numa das granjas, a Granja Faria. A Granja Faria é a maior granja do país. Maior granja do país. Ele faturou em 2023, não tem os números de 2024, quase 2 bilhões de reais em 2023. Está comprando, ele está consolidando, chamada consolidação do setor, comprando uma granja atrás da outra, tá? Hoje, Granja Faria produz 16 milhões de ovos por dia. O negócio é tão grande o negócio que ele agora, em novembro de 2024, comprou o grupo Evo, com H, Evo, não sei como se fala, espanhol, o segundo maior produtor de ovos da Espanha. Numa transação de 120 milhões, eu falei 1,9 bilhão, quase 2 bilhões de reais que ele fatura. Lá nas Europa, lá na Espanha, essa compra dele do Grupo Evo foi 120 milhões de euros. 120 milhões de euros. Nós estamos falando aí de algo como, deixa eu fazer a conta aqui, vezes 6, estamos falando algo como 800 milhões de reais. Ele tá feliz, gente. A gente tem que se alegrar com isso, nós somos brasileiros. Deixa eu pegar meu boné aqui, né? O Brasil é dos brasileiros. O Brasil é do Ricardo Faria. O Brasil é do Ricardo do Trabuco. O Brasil é do Isaac Sidney. Por isso que eles riem. Então, o que acontece? Ele está preparando agora, para daqui a 3 meses, 2, 3 meses, a abertura de capital da Granja Faria em Nova York, na Bolsa de Valores de Nova York. Então tem um grupo de bancos, o negócio é enorme, gente. Né? Aqui é isso aí. Gostei dessa aqui, acho que podia virar o símbolo ou uma das chamadas do governo Lula. Puxa, perdi aqui, mas eu vou achar aqui. Make Brazil Great Again. Acho que essa pode ser uma das chamadas da política econômica do governo Lula, é por aí mesmo. Então, tem um pool
um grupo de bancos contratado pela Granja Faria para cuidar da abertura do capital. O processo de abertura de capital é caríssimo, é um negócio assim, é uma engenharia, tá? Financeira e de marketing e tal. Então, tá lá o BTG, claro, André Esteves, tá lá o Itaú, claro, tá lá o JP Morgan, tá lá o Morgan Stanley, tá lá o Bank of America. Então, tem um grupo de bancos, um pool de bancos contratado pela Granja Faria para cuidar da abertura do capital deles lá. E aí, eu já acompanhei esses processos de, como se chama, de IPO. O que o sujeito faz? O que ele faz? Ele, nos meses que antecedem a abertura do capital, fundamental, porque isso cria um impacto psicológico, tem disso também, tá, gente? São pessoas do outro lado lá, tem, né, tem lá fundações, fundos de pensão, mas tem gente, em algum momento ali no processo tem gente. O que se faz? Você estica a margem de lucro da empresa antes do IPO. Porque você vai garantir que na hora de abertura de capital, o preço da ação seja o maior possível, seja o preço mais elevado possível. E aí, evidentemente, você enche, ia usar uma palavra feia, não vou usar, você enche as burras da sua empresa, da sua família, de dinheiro. Então, esta é a lógica também do aumento do preço dos ovos aqui. Você está comprando ovo no preço que está, você está contribuindo, você está ajudando, né, o Ricardo Faria a ficar um multibilionário abrindo capital lá na Bolsa dos Estados Unidos. Né? Então, eu vou tirar, que eu não tenho dinheiro, né? Não, a gente não tem dinheiro, né? Usar Pix e tal, mas isso aqui é o dinheiro pro Ricardo Faria. Toma, Trabuco. Toma, Isaac Sidney. A sério agora. A gente vive um processo de expropriação. Os trabalhadores e trabalhadoras, enquanto a gente não tiver consciência disso, enquanto essa consciência não se alargar no país, eles vão continuar mandando, deitando e rolando. Vão continuar deitando e rolando. Existe um processo de expropriação no país. E que só será interrompido quando trabalhadores e trabalhadoras se levantarem. Né? É isso aí. Então, esse é o caso dos ovos. Esse é o caso dos ovos para a gente entender essa dinâmica. E o que acontece na vida real? Porque, assim, tem a vida do discurso do presidente da República, tem a vida do discurso do ministro da Fazenda, tem a vida das planilhas que eles divulgam e que tem um monte de jornalista por aí que espalha essas planilhas como se isso fosse verdade, como se isso fosse expressão da realidade, e tem a vida concreta, cotidiana das pessoas, que tem que pagar o cheque especial, que tem que pagar o cartão de crédito que não conseguiu pagar a fatura toda no mês, que tem que ir no supermercado, que tem que cuidar né, de, se é classe média, pagar a escola dos filhos, né, se não tem condição de estar no ensino público, mas tem que cuidar de comprar material, né, cada dia menos tem alimentação razoável nas escolas, tem que comprar alimento, enfim, é isso. É desespero para todos os lados, que é um mundo que essa turma não conhece. É importante dizer, as pessoas... Você imaginar que né, esse pessoal vive num outro universo, gente. Eles não conhecem. Eles não têm ideia. Não têm ideia. Porque não existe, esse tipo de problema não existe para eles. Em alguns casos, nunca existiu. No caso do presidente Lula, não existiu muito ao longo da vida, mas não existe mais. Não é um tema mais. Não é um tema mais. O Charles Moura diz assim: sinto que a experiência do cheque especial deixou o Mauro pistola. Sempre cita, deixou trauma, não julgo. Não, mas é verdade, gente. Eu fiquei amarrado nessa história do cheque especial, ó, anos na vida. Anos na vida. Uma tortura. Uma tortura. E são milhões de pessoas que vivem amarradas nesse desespero. É uma prisão. É um aprisionamento. Tem aqui o Antônio Silveira Lopes. Você está vendo a nossa pauta aqui, né? Já está adiantando o assunto. Enquanto aumenta os juros do consignado,
o governo corta quase 8 bilhões do Bolsa Família. Povo faminto, endividado, sem ter com quem contar. Vou registrar isso simples. Também é outro tema que você não vai ver por aí, não. Mas o que está acontecendo na vida cotidiana, concreta das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente os mais pobres? Lembra que o presidente lá deu aquela aula, né? Troca os alimentos, tal. Isso está acontecendo de maneira dramática. Isso aqui é uma reportagem da Deutsche Welle, que é a agência de notícia alemã, que tem uma correspondente aqui no Brasil, dizendo isso. Com comida cara, brasileiros apelam para carcaça de frango e espinha de porco. A gente inventa o depoimento de uma das mulheres ouvidas pela reportagem. É disso que se trata. Esta é a realidade. A realidade não é a realidade dos discursos dos palácios, das entrevistas montadas, das planilhas. O cotidiano das pessoas é muito diferente do que imagina a propaganda e a vã filosofia. Tá aí. Esse é o cenário que a gente enfrenta hoje. E aí vou adiantar, estava um pouco mais para baixo, mas aproveito e já coloco esse assunto aqui, tá, Antônio? Depois a gente volta nele, tá? De fato, ontem, em meio a isso tudo, o governo avisou o Congresso que vai cortar 7 bilhões no orçamento do Bolsa Família para incluir novos gastos. Está falando de Vale Gás e de pé de meia. Ou seja, o governo está distribuindo, né? Ele está distribuindo a miséria. Ele está tirando de um miserável para dar para outro. Está tirando de um pobre para dar para outro. Essa é a lógica orçamentária do governo. Ele não vai tirar, ele não vai fazer corte no pagamento dos juros da dívida. Não, aí não tem corte, não existe. É 1 trilhão o ano passado, vai superar 1 trilhão esse ano e muito. Ali não tem corte. Então você faz esse jogo, é um jogo cruel. É um jogo cruel. Você tira do Bolsa Família e aí você põe lá no Vale Gás. É uma lógica, de fato, muito cruel. Muito cruel. O argumento é que isso está acontecendo porque o pente fino deu certo. Porque eles conseguiram excluir milhões de pessoas do Bolsa Família e do BPC. Então sobrou dinheiro. E aí depois vem o governo, né, com a boca cheia, né, para dizer que não, é isso aí. Né, é a eficiência do governo. É a eficiência do governo em expulsar os pobres do orçamento. Não era assim no passado, tá? No passado, no governo Bolsonaro, o PT tinha outra visão sobre essa história de pente fino, tá? No governo Bolsonaro, o PT, tá aqui, site do PT, acusava o pente fino de ser uma ameaça aos direitos dos mais carentes. Né? Sob o argumento, olha aí, governo alega combate, porque era assim, né? Vamos ler aqui, ó. Governo Bolsonaro alega combate a fraudes e economia de até 9,8 bi em gastos. Você troca aqui, tira governo Bolsonaro e bota governo Lula. Governo Lula alega combate a fraudes e economia de até 9,8. Muito, efetivamente, muito impactante. Bom, eu disse que ia contar um pouco de uma dinâmica que está acontecendo nesse governo, que não aconteceu nos outros governos do PT. E interessante também para a gente entender como é que as coisas caminham, né? Que as dinâmicas são dinâmicas, e as dinâmicas estruturais, as dinâmicas da lógica mais global da luta de classes, mas tem uma dimensão também menor, mas não, isso não quer dizer irrelevante, dessa pessoalidade. Né? Ela é importante. E o que está acontecendo agora no governo Lula é algo que nunca tinha acontecido. Você tem hoje três casais que têm um papel-chave na definição dos rumos do governo. Olha que interessante isso. Nunca tinha acontecido. Aqui não estou fazendo fofoca nenhuma. Tá? Sei lá se eles se dão bem, se dão mal, não quero saber, não tem interesse nenhum. Mas o registro você tem, evidentemente, o primeiro casal, Lula e Janja. Olha, tomei o cuidado, inclusive, para não sofrer nenhuma acusação. As fotos que eu escolhi aqui são fotos que foram publicadas nos perfis deles nas redes sociais. Por exemplo, essa foto de Janja e Lula é uma foto que eu peguei no perfil da Janja.
Então você tem o primeiro casal, Lula e Janja, e a gente nota isso, né? A Janja, né, ao contrário do que andaram falando aí, não é culpada, né, da crise do governo, mas tem uma dinâmica na cúpula do governo, no Palácio do Planalto, nas relações do governo, pautada muito pela presença da Janja e por essa dinâmica. Tem um outro casal, hoje, que tem agora um papel decisivo, né, e que opera também na lógica do casal, que é Lindbergh e Gleisi. Então, ele como líder do PT na Câmara e ela como ministra da Secretaria de Relações Institucionais. E é curiosa essa relação entre eles, né? Porque a Gleisi é responsável por fazer a articulação do governo com os partidos no Congresso, e o líder de um dos partidos com quem ela tem que fazer a articulação é o companheiro dela, o Lindbergh. Interessante que isso estabelece, é claro, evidentemente, isso tem repercussão na dinâmica. E tem um terceiro casal, e aí queria chegar nele, que é menos conhecido, tem menos destaque, mas tem uma importância muito relevante na atual quadra do governo e do PT, que é o casal Gleide, não é Gleisi, é Gleide, Andrade e Gilmar Tato. O Gilmar Tato, nós conhecemos, né, do Clã Tato, lá em São Paulo, ele é o secretário nacional de comunicação do PT. E a Gleide Andrade é a toda poderosa tesoureira do partido. Caixa do PT, que é um caixa multimilionário, é bilionário, está na mão dela. Ela que cuida do caixa do PT. E cuida com mão de ferro, quero dizer. Importante, cuida com mão de ferro, efetivamente. O Renan dizendo aqui, casal bom mesmo, é Lenin e Krupskaya. Não, existe essa coisa dos casais na política, não é uma coisa assim que nunca. Não, tem alguém falou aqui da Sâmia com Glauber. Isso existe. Sempre existiu. Mas é interessante que pela primeira vez na cúpula do governo tem 3 casais, na cúpula do governo e do PT, que tem uma dinâmica de casal, inclusive, e com repercussão direta sobre o cenário. E aí, olha que interessante isso aqui, porque aí tem uma questão chave que é a sucessão do PT, tá? Que é a sucessão do PT. Qual é o grande confronto que a gente tem assistido? Gleisi de um lado versus Edinho. E aí fica aquela coisa, não, porque o candidato da Gleisi era o candidato era o Zé Guimarães, já nem é mais candidato, vai cuidar lá da candidatura dele ao Senado, a coisa já perdeu a disputa, inclusive, para Humberto Costa, para a presidência tampão, está fora do páreo. Mas, né, vamos combinar, né? O candidato da Gleisi era o Zé Guimarães contra o Edinho. Qual é a diferença política e ideológica entre eles, né? Todos eles, inclusive, tudo isso aí é uma briga interna lá da corrente hegemônica, majoritária, no PT, que é a corrente a qual o presidente Lula pertence, lidera a CNB, Construindo o Novo Brasil. Todos eles são da mesma corrente. Aí o que acontece? Olha só. A Gleisi não tem outro candidato. Por que ela está criando tanto caso, tanta encrenca, fazendo essa oposição aberta ao Edinho? Descobri. Porque na quinta-feira da semana passada, lembram-se disso, teve uma reunião que a Gleisi e o Lindbergh prepararam para pacificar a disputa interna no PT. O Lula foi convidado, o Lula foi na reunião, e a reunião, na verdade, serviu para descer o cacete no Edinho. O Edinho ficou irritadíssimo, inclusive, achou que foi um golpe isso. Mostrei aqui, né, o vídeo dele no fim de semana, lá no interior de São Paulo, se protestando contra a reunião. Tal. Veio para Brasília, foi na posse da Gleisi, e aí eles se reuniram ontem. Anteontem de manhã, desculpa. Ontem de manhã, depois da posse. E aí, interessante. Sabe qual foi o tema da reunião? A Gleisi acusando o Edinho de fazer carga contra a Gleide. Disseminar informações de que a Gleide, como tesoureira do partido, não estaria agindo corretamente. Foi para cima do Edinho.
Qual o objetivo, na verdade? A Glaze quer manter a Gleide como tesoureira do PT. Não só ela, mas ela, o Gilmar Tato, com certeza. Gilmar Tato quer manter a Gleide, que é aliada dela, que é do grupo dela, que é parça dela. E aí isso significa o seguinte, gente. Ser presidente do PT e a tesouraria estar na mão de outro grupo, de um grupo que se opõe a você, significa que o presidente do PT, tanto faz se é homem ou mulher, será uma rainha da Inglaterra. Se você é presidente do partido, ou na verdade presidente de qualquer lugar, mas o caixa fica com outro que se opõe a você, não é isso. A gente vê isso lá na Fundação Marielle Franco, do PSOL. A Luciana Genro, que é do MES, que é a esquerda do PT e do PSOL e se opõe ao grupo do Boulos, é a presidenta. O tesoureiro, o dinheiro para a fundação sai da tesouraria do PSOL. Não tem uma tesouraria própria da fundação. É a tesouraria do PSOL que destina o dinheiro para a Fundação Marielle Franco. O tesoureiro do PSOL é do grupo do Boulos. O que acontece? Eles não liberam dinheiro nem para Luciana Genro pegar um avião para fazer projetos da Fundação Marielle Franco. Ou seja, ela tem uma presidência ali completamente esmagada, né, pelo fato do controle do caixa ser contra ela. Então, essa é uma questão para o Edinho, crucial. Se ele topa que a Gleide fique, é claro que vai ter um acordo, vão lá fazer um acordo de que não, ela fica, mas tem tais e tais regras, não sei se vai caminhar para isso. Mas é evidente que ele vai para a presidência do PT numa posição extremamente fragilizada. O que ele quer fazer? Ele quer colocar alguém dele para ser o tesoureiro ou a tesoureira do partido. Então é interessante, veja que como essas dinâmicas são relevantes, né? Então você tem uma dinâmica dos três casais com prevalência sobre o governo e sobre a cúpula do PT, e esta dinâmica redunda em lutas políticas concretas como essa, né, ao redor da presidência do partido. Né? Interessante, né? Eu gosto muito desse... Eu sou um jornalista desse universo da política. Eu não sou desse universo que se virou um pouco jornalismo político-policial, né? De arrumar escândalo. Meu tema não é escândalo, né? Não é por aí. Eu acho que é coisa da política, mas a coisa, né, tem esse sabor também do bastidor da política, né? De como as coisas andam efetivamente, tá? Ontem, quem deu uma entrevista para o Globo, surpreendente para mim, foi o ex-todo-poderoso marqueteiro do PT. A gente sabe, ele esteve no centro lá, foi teve determinado momento no centro da coisa da Lava Jato, foi preso, foi um negócio, né, naquele processo todo da Lava Jato, o João Santana. É curioso também, para falar dessa dimensão pessoal, como os marqueteiros do PT saíram da Bahia, né? E Bahia, impressionante, né? Começou com o Duda Mendonça, depois o João Santana e agora o Sidônio. Interessante essa coisa, né, da prevalência, da presença baiana, né, na construção da imagem do partido e do presidente Lula, né, das candidaturas do partido. Né, no caso do João Santana, não só do Lula, da Dilma também. Eu achei interessante a entrevista com ele, me pareceu extremamente lúcida, e numa linha completamente diferente, bem à esquerda, inclusive, de quem acha que não, temos que caminhar, que não tem que fazer crítica, ou de que... Achei muito interessante a avaliação dele. Vou ler duas respostas aqui. Há tempo para Lula reverter, veja que grave essa avaliação dele. E olha, ele não é inimigo do Sidônio, não, tá? Todos esses baianos aí se dão entre si. Há tempo para Lula reverter a crise de popularidade atual, como fez com o senhor após o escândalo do Mensalão estourar. O João Santana foi o Sidônio do Lula no episódio do Mensalão. Não acho que a situação dele seja terminal, mas vejo como bem profundas as diferenças entre os tempos, né, o do Mensalão e agora, o que torna a missão de reverter a crise de popularidade muito mais difícil, a missão do Sidônio.
Hoje temos a politização caótica e superficial das redes sociais, o crescimento dos evangélicos, a política judicializada, o centrão como fiel da balança, a conjuntura mundial delicada. Nada disso existia em 2005. Né? Achei uma advertência interessante para quem diz, não, Lula virou o jogo no mensalão, por que não viraria agora? Achei ponderações interessantes. E aí, olha essa outra questão. No PT, muitos defendem que o governo faça uma guinada à esquerda, enquanto entre analistas e na base aliada há uma cobrança, né? Analistas são os analistas deles, né? Do Globo, claro. Né? E na base aliada há uma cobrança por maiores sinalizações para uma agenda de centro. Qual o melhor caminho para chegar competitivo a 2026? Olha que interessante isso aqui. Não tenho a menor dúvida que é o caminho à esquerda, tanto para vencer no ano que vem, como para resgatar a biografia de Lula. Fiz campanha para o Fernando Haddad em 2012 para a Prefeitura de São Paulo. Acho ele uma figura extremamente cordata, charmoso, né, segundo o presidente Lula, ou que precisa ter mais charme, segundo o presidente Lula, mas houve uma acomodação muito grande dele com o setor financeiro e os defensores de políticas fiscalistas. Interessante, né? O que é o Brasil de hoje? De um lado, uma esquerda moderada clientelista. De um lado, uma esquerda moderada clientelista, é o PT. De outro, uma direita selvagem e antidemocrática. O equilíbrio não é a busca por um centro amorfo, que é essa lógica do governo, que é a lógica lá do Edinho, que é a lógica do próprio Haddad, que é acabar com a polarização, né? E aí convergir para um centro amorfo, como ele diz. Se for por aí, Lula não tem condições de vencer em 2026. Isso não é papo de esquerda defasada, não. Em alguns momentos, é sim necessário partir para alguns enfrentamentos e já está ficando tarde para fazê-los. Achei bem interessante essa entrevista e essa avaliação do João Santana. Bem interessante mesmo.